obrigado, boa noite. Então, aqui, para ver se vai funcionar. Tá, ok. Então, como economista, eu vou discutir essa nova revolução tecnológica que é a inteligência artificial. E a primeira pergunta que sempre é apresentada é: inteligência artificial vai acabar com o trabalho? Né? Então, primeiro a gente tem que identificar qual é o tamanho do trabalho no mundo hoje. São 3 bilhões e 300 milhões de pessoas empregadas, trabalhando, né? Numa situação bastante problemática, digamos assim. É um mercado muito desigual, né? É algo que tem gente em condições muito precárias, ao mesmo tempo que tem cientistas, engenheiros, pessoas que estão criando as inovações, né? Então, eu perguntaria se isso aqui é uma coisa que precisa ser transformada. E a resposta é sim. Né? O mundo do trabalho hoje precisa ser transformado. A inteligência artificial, acelerando a automação industrial, vai ajudar muito. Então, a primeira questão, a gente tem alguma pista, algum caminho para essa ação da inteligência artificial? Eu acho que sim. Né? Um ponto de partida importante seria simplesmente mapear os trabalhos, as ocupações que causam doenças. Né? Quer dizer, esse trabalho aqui, que lida com a ideia da carga da doença, né, em geral, existe a carga da doença ocupacional. Em 2012, 2 milhões e 300 mil pessoas morreram de problemas relacionados ao trabalho. Então, a gente tem uma lista de diálogo com a medicina do trabalho. Aqui é uma listinha de neoplasias, cânceres, que são causadas por diversas ocupações que existem. Isso tudo deve ser automatizado. Né? Quer dizer, isso é uma grande contribuição para o bem-estar humano. Ok. Mas a inteligência artificial traz novos problemas, traz novas, né? Quer dizer, um novo dilema, um problema que talvez eu tenha que me debruçar aqui. Será que esse Stuart Russell é um dos líderes, né, da área de inteligência artificial? Ele está preocupado com um mundo onde tem super ricos que controlam os meios de produção, robôs e sistemas de inteligência artificial e que empregam algumas pessoas e o resto do mundo não faz nada. Né? Então ele diz, esse é o pior cenário possível que a gente deve tentar evitar. Né? Essa é a nossa discussão. Então, primeira pergunta. De onde vem? Né? Quer dizer, eu diria que, se me perguntar se o trabalho vai ser eliminado, eu vou falar não. Né? Por quê? Porque a tecnologia ela é fruto do trabalho. Né? Quer dizer, é um trabalho muito específico, trabalho intelectual, inventivo, etc., que cria tecnologia. Então, o que há é um movimento que eu chamaria de reposicionamento do trabalho. Né? Quer dizer, o polo do trabalho intelectual vai crescendo, cria as invenções, cria as inovações, e ele vai deslocando o trabalho manual, né, que é um movimento que a gente pode discutir depois adiante. O processo de mudança tecnológica que frase vai descrever, então, esse conjunto de mudanças? Talvez um economista, o Schumpeter, cunhou essa expressão, né, quer dizer, o processo de destruição criadora. Então, o tempo inteiro você está criando coisas novas e destruindo. Né? Então, vamos raciocinar um pouco com essa lógica do movimento de destruição criadora. É a primeira revolução tecnológica que a gente conhece? Não. Então, nós temos lições do que aconteceu antes, né? Já mencionado pelo professor Nives e Vianney. Então, eu diria que nós já passamos por 6 revoluções tecnológicas, nós estamos na 6ª. Né? Quer dizer, a primeira que vai abrir a Revolução Industrial. Toda revolução é aberta por um Big Bang, que seria uma mudança, uma invenção tão importante que afeta tudo, né? Quer dizer, todos os setores da economia, etc., etc. Então, a gente tem a Revolução Industrial, tem a invenção da eletricidade lá em torno de, né, a aplicação industrial dela, tem o automóvel, tem a invenção do microprocessador da Intel lá em 1971. Então, temos 5 revoluções tecnológicas. Eu acho que tem a 6ª, que é o mundo pós-World Wide Web. E cada uma dessas revoluções altera profundamente o planeta. Né? Então, é importante... Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês. Prestem atenção no lilás e no verde escuro. O que é isso aqui? Antes da Revolução Industrial, a Índia e a China eram a manufatura do mundo. Veio a Revolução Industrial.
Olha o rosa aqui, que é o Reino Unido. Em 1880, virou a manufatura do mundo, em detrimento, né, a Índia, que era a fábrica têxtil do mundo antes, alterou completamente a sua posição. Nós que estamos numa periferia do sistema capitalista global, né, que digamos assim, temos que ter muita atenção para essa movimentação. A vida é mais complicada do que aquelas mudanças de 50 em 50 anos. E aqui é um resultado de pesquisa do grupo que eu participo, né, que é estudando o ciclo nos Estados Unidos. A gente chegou nesse dado aqui. Ó. Na verdade, o ciclo mais importante é o de 23 anos, né, quer dizer, depois o de 20, depois o de 35. O que é isso aqui? Quer dizer, no capitalismo moderno tem uma superposição das já mencionadas pelo professor Nível, tecnologias de propósito geral. Elas se superpõem e dão uma dinâmica profundamente turbulenta, digamos assim. Né? E eu vou querer explorar isso para a gente pensar o futuro. Em 1991, um novo Big Bang, a invenção da World Wide Web. Né? Então, não preciso comentar nada. Só alertar que ela abre uma nova, né, a World Wide Web abriu um novo continente digital, né, quer dizer, um continente que a acumulação de capital vai ocupar, etc. Então, literalmente, né, quer dizer, um novo espaço, acelera a internacionalização, acelera a mudança geopolítica, acelera a inovação, e ela é uma espécie de pré-condição para um salto de investimento em inteligência artificial. Até porque qual é o principal investidor em inteligência artificial? Certamente Google, Facebook, né? Então são exatamente quem está povoando essa rede. Mas a inteligência artificial não está sozinha. Né? Então, aqui é um estudo da OECD que lista 40 tecnologias que estão emergindo nesse momento. Inteligência artificial é uma delas, não é pouco importante. Robótica, aqui a do Jorge já falou aqui da nanotecnologia, nas sessões anteriores, o Sérgio Pena da biotecnologia, a Mônica da farmácia, etc. Então tem um conjunto de tecnologias emergindo que vão se combinar. Né? Quer dizer, o que seria da inteligência artificial sem robótica? Né? O que seria a inteligência artificial sem biochip? Né? Enfim, então, essa superposição é algo que vai complicar muito a análise e que demonstra um potencial tremendo, né, dessas tecnologias. Muito bem. Em que pé está a inteligência artificial hoje? Dá para medir? Nós, da economia, da ciência e da tecnologia, estudamos estatísticas, né, e aqui é uma patente, né, da Google, sobre um artefato de inteligência artificial. E eu quero falar, olha a importância do reposicionamento do trabalho, é o seguinte, olha a quantidade de inventores que está nessa patente aqui. Então, toda invenção, toda nova tecnologia tem trabalho intelectual por trás. Né? Quer dizer, todo mundo aqui certamente é doutor, etc, etc. A quantidade de artigos, quer dizer, tem muita gente fazendo coisa em inteligência artificial, 43 mil artigos, 12 mil artigos em machine learning, 10 mil artigos em robótica, patentes, inverte um pouco, né? Quer dizer, robótica tem 18 mil patentes, 2 mil patentes em machine learning, 600 patentes em inteligência artificial. Estou mostrando isso aqui só porque debaixo de tudo isso tem gente fazendo. Né? Quem lidera a patente? Né? Então, aqui estão os líderes em patentes na área de inteligência artificial. Uma firma chinesa, Baidu, IBM, Samsung da Coreia, Sony do Japão, Microsoft, Intel, já mostrei a Google, pesquisadores, gente do mundo do trabalho, né, localizado nessas empresas, impulsiona essas tecnologias. E já temos um estoque de robô que vai crescendo, né, que o dado de 2016 é o último, o resto é previsão, 294 mil robôs já sendo vendidos, né, quer dizer, planetariamente. Bom, agora entro na era da previsão, né, quer dizer, aí complica. Né, então, aqui, os colegas do professor Nives e Vianney, Geoffrey Hinton, etc., num livro, foram perguntados sobre quando é que vai chegar, isso aqui é inteligência, quando que a inteligência artificial vai alcançar o nível da inteligência humana? As respostas variam de 11 anos a 182 anos. Depois vocês perguntam para o nível a opinião dele. Né? Você pode mandar. É bastante amplo, né? Quer dizer, mas eu diria, o problema não é só dos pesquisadores de inteligência artificial. E nós, economistas? Como é que são as previsões sobre a destruição criadora? A destruição de empregos e criação de novas ocupações. Complicadíssimo. Né? Quer dizer,
um grande mestre da minha área, Nathan Rosenberg, chama atenção: cuidado, previsão é muito difícil. Quando tem tecnologia, existe incerteza, existe ignorância sobre o que é que... A gente não sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, literalmente. Né? Quer dizer, então, com essas, né, dificuldades todas, em particular a dificuldade de entender a superposição dessas tecnologias todas que estão emergindo, não faltam estudos com previsões. Agora, olha o resultado. Isso aqui é um estudo do Banco Mundial que sistematizou o que está disponível. Para os Estados Unidos, alguns acham que vai afetar 7% dos empregos existentes, outros acham que é 47%. É uma ampla, né? Na Bolívia, de 2% a 41%. Dificílimo prever. Quanto mais o tempo, mas, ok, essa é a previsão. Né? E o lado da criação, talvez seja mais importante, a destruição criadora, quer dizer, então, muita coisa sendo criada. Quem consegue, né, quer dizer, descobrir quantas áreas novas da ciência vão ser desenvolvidas a partir daqui, quantos cursos universitários precisam de aparecer, que dia que vai aparecer um departamento específico de inteligência artificial na UFMG, e quantos profissionais vão ser demandados, né, quer dizer, qual a demanda de profissionais dessas áreas todas, tudo isso é de muito difícil previsão. Né, quer dizer, então, anotem isso para a gente depois raciocinar ao final. Tenho certeza que vai aparecer uma pergunta: e o Brasil? Né? Quer dizer, como é que a gente fica nessa? Né? Quer dizer, então, arranhando, né, que a gente tem que ver de onde a gente parte. Né? Quer dizer, eu diria que a gente tem um sistema de inovação incompleto, uma estrutura industrial muito pouco diversificada, que é o resultado de como que a gente absorveu aquelas 6 revoluções tecnológicas até esse momento. Temos um padrão de interação entre universidade e empresa que, no título de um capítulo de um livro que posso comentar depois, a gente tem mais do que se supõe e menos do que se precisa, que é um diagnóstico sensacional sobre o nosso estágio. Temos núcleos importantes em áreas emergentes, como inteligência artificial, nano, etc., etc., e vão ter um perfil de ocupações, né, quer dizer, que vai refletir esse quadro contraditório e desigual. Né, quer dizer, então, o que significa isso? Então, aqui trabalho do CDPLA, meu departamento. Né? Quer dizer, uma professora, Ana Hermeto, organizou um cuidadoso estudo. Eu quero só chamar a atenção para esse laranja e o amarelo. São, no Brasil, empregos formais, os empregos que têm atividade rotineira. Né? Quer dizer, se tem atividade rotineira, são fortes candidatos a serem eliminados. Né? Mas, como uma colega nossa, né, a professora Sandra Maria Barreto, da medicina, chama atenção, tudo que é repetitivo, rotineiro, monótono, sem autonomia, etc., é fonte de adoecimento. Né, então, são coisas que devem ser eliminadas. Né, mas essa é a primeira. A segunda, ainda por esse lado, né, também a professora Ana Hermeto organizou estratos tecnológicos, né, e a gente vê como que, no caso do Brasil, o predomínio é do extrato de baixa tecnologia. Quase 80% das ocupações estão aqui, uma relativa estabilidade de 90% para cá. Problema. Né? Embora tenhamos os 2 estratos, o baixo e o alto também. Então, isso aqui também é muito passível de ser automatizado. Mas, por outro lado, a gente tem núcleos importantes, né, de desenvolvimento de potencial. Aqui vocês estão vendo simplesmente os fundadores da Google visitando o UFMG, ouvindo o professor Nives Viviani explicando alguma coisa para os 2 fundadores. Depois ele conta o que é. Se a Google veio a Belo Horizonte, ao UFMG, tem alguma coisa aqui. Né? Isso é importante, né? Que você tem um potencial que talvez também sinalize o seguinte: tem mudanças do posicionamento do Brasil no cenário internacional. Eu não tenho notícia, eu vou falar uma coisa meio simplista, mas ninguém ouviu falar que o James Watt pegou o iate dele lá e aportou no Rio de Janeiro para conversar com alguém, né, aqui no Brasil, etc. Ninguém sabe do Thomas Edison, né, líderes. Né, Agora, a turma da Google veio aqui. Isso quer dizer alguma coisa. O quê? Tem uma matéria de doutorado. Né, Bom, então, esse caráter contraditório, né, nos coloca para como é que nós vamos lidar com essa nova, né, onda tecnológica. Ok, a previsão é difícil, mas devemos tomar medidas sobre o que é que a gente deve fazer. Por quê? Sabemos que uma coisa é certa: o progresso tecnológico é hoje mais dependente do progresso científico do que antes, e vai, cada dia, depender mais de ciência. Então, nós
algumas coisas a gente pode fazer para concluir aqui. Evidente que nós temos no planeta desafios tremendos. Desigualdade, clima, carga da doença, mudanças demográficas, etc. Então, nós precisamos de muita inteligência, muita, não é pouca não, humana e o que os humanos conseguirem fazer com a artificial, etc, etc. É muito problema. Eu acho que a questão-chave é a gente fazer, interferir na orientação do progresso tecnológico. Né? Quer dizer, então, meio combinando uma orientação para pensar as ocupações que são prioritárias para serem eliminadas, né? Quer dizer, então, tem emprego que tem que desaparecer mesmo, né? Quer dizer, porque é problema, né? E pensar também em novas ocupações, fortalecer o lado criativo, né? Quer dizer, novas ocupações, o que é que precisa de se desenvolver. E acho que tem uma bandeira que é importante nesse tempo todo, que é a redução de jornada de trabalho, né? Quer dizer, para liberar todo mundo para poder estudar mais, né? Quer dizer, e se preparar para retreinar, etc, etc. E a pergunta do Brasil é o seguinte: onde o Brasil vai querer se situar nesse grande movimento de reposicionamento do trabalho? Nós vamos investir pesado para entrar no trabalho intelectual, etc, etc. Se não fizermos, é um problema. Então, temos que fazer. Eu diria em 3 frases: precisamos de consolidar um sistema de inovação, inclusive que está ficando mais internacionalizado, e temos que nos inserir nisso, consolidar o sistema de bem-estar social, que é importante para retreinar, movimentar, né? E ter políticas industriais e tecnológicas para entrar em indústrias e firmas, em setores de tecnologia mais elevada, né? Que é fundamental para dar conta dos desafios que vêm aí. E a última frase é a universidade. Não tem dúvida que essa discussão apenas ressalta que as universidades estão ficando mais importantes à medida que essas revoluções se desenvolvem. Muito obrigado.